Seja muito bem-vindo. Vamos continuar a resolução do SATQ. A gente está indo para o problema prático 3.1. A gente entrou numa sessão de métodos de análise de circuitos. A gente vai falar de análise nodal e análise de qualquer outro. Esqueci. Depois a gente vê. Acho que era análise de malhas. Vamos lá. Estou com a coisa aberta aqui no Photoshop. Bom, vamos lá. Esse aqui é o enunciado. Obtenha as tensões nodais no circuito da figura 3.4. Primeiro vamos discutir o que é tensão nodal. Né? Bom, vamos lá. Deixa eu dar fazer o seguinte. Acho que esse aqui é o circuito. Esse aqui. Eu vou duplicar ele. Vou trazer ele aqui para baixo. Eu vou apagar esse aqui. Pronto. E a gente vai trazer ele aqui. Deixa eu aumentar ele aqui. Para ficar mais fácil da gente resolver, né? Tá bem grandão agora. O que é o ponto principal aqui, né, gente? As tensões nodais, ele fala aqui, ó. Ele não precisava indicar, na verdade, né? Vamos entender primeiro o conceito do que é um nó. E entendendo o que é um nó, vai ser meio que correlato a gente entender o que é uma tensão nodal, né? Porque é a tensão do nó. Então antes a gente tem que definir o que é um nó. Vamos lá. O nó, gente, definição, né? Vou aqui, ó. Definição. Nó. Não tem segredo. É um ponto ou um barramento em que a corrente se divide. Como assim, Mazete? Mostra isso na imagem pra gente. Ó, repara aqui. Você pode supor, vamos supor que, tipo, vamos fazer aqui suposições. Isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó. Não sei, né? Isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó. De novo, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó. Vamos olhar pra cá. Pela definição, a corrente se divide nos nós do circuito, né? E não necessariamente vai ser um ponto, pode ser um barramento, né? Por exemplo, esse barramento aqui de cima, ó. Certo? Se a gente olha isso aqui do ponto de vista de barramento, aqui a gente tem um nó. Por quê? Tá entrando uma corrente aqui de 3 amperes, certo? E aqui a gente tem duas resistências. Ignora a equivalência delas por enquanto, mas a gente tem dois caminhos resistivos para essa corrente seguir. Como nenhum desses caminhos ele é um curto-circuito, a corrente vai se dividir, né? Uma parte dela vai vir por esse caminho resistivo e outra parte dela por esse outro caminho resistivo. Né? Obviamente, uma parte muito maior vai passar por esse resistor de 2 ohms aqui do que esse aqui. Então, percebe que aqui a gente tem um barramento, porque a corrente entra e se divide. Ela vem uma parte para cá e outra parte para cá. Beleza, Mazete. E esse ponto 2 aí, ele é um barramento? Esse barramento 2 aqui é um barramento também, ó, se você reparar. Né? O que é o barramento? Todos os pontos aqui, eles estão no que a gente chama de equipotencial. Então, se você pegar qualquer ponto aqui, ó, a tensão vai ser a mesma. É o que a gente chama de barramento. Né? Até porque é uma barra. Na vida real, é literalmente uma barra e por ela estar conectada numa fonte de tensão, toda essa barra vai ficar com aquela mesma tensão, certo? A gente usa isso na parte de instalações elétricas, nos quadros de distribuição, a gente tem os barramentos de nêutrons, barramentos de terra também. Tá bom? Depois eu trago a imagem para vocês verem. Então a gente tem dois barramentos aqui. E se vocês olharem aqui embaixo, né, todos esses pontos estão no mesmo barramento, então eu posso reescrevê-los como um barramento só. Então vamos lá.
Aqui a gente tem mais um barramento. Então a gente tem um circuito aqui com quantos nós, né? Vamos lá, quantos nós tem nesse circuito, Mazete? Tem 3 nós. 3 nós. Não pode esquecer o barramento da referência aqui, ó. Ele também é um nó. Por quê? Porque a corrente está entrando nele aqui, ó. Ou sei lá, para cá. E está saindo aqui, ó. E vamos dizer que está saindo aqui também. Então a corrente está se dividindo quando ela chega nesse barramento aqui. Certo? E geralmente a gente quer colocar a nossa referência num barramento que tem o maior número de conexões possíveis, porque isso vai facilitar a aplicação da análise nodal. Tá? Dito isso, a gente identificou os barramentos, vulgo os nossos barramentos que são um nó, né? E aqui a gente vai ter, para esse nó 1, aqui, esse barramento que a gente vai chamar de nó 1, uma tensão. Alguns vão chamar de V, por exemplo, aqui no sádico ele chama de V, ó, um V minúsculo, com um indicador do nó. E outras pessoas vão chamar de E, tipo E1, E2, tá? Tanto faz. Tá certo dos mesmos jeitos, porque é só um símbolo, né? Eu vou tentar manter aqui a resposta na mesma nomenclatura do sádico. Então a gente vai usar V1 aqui, V2 aqui, certo? E ele pede para a gente calcular justamente quais são essas tensões. Como que a gente vai fazer isso, Mazete? Vamos lá, solução. Vou escrever essa parte em amarelo agora para ficar mais fácil de enxergar. Solução. Primeiro passo. Vai ser a gente escrever as leis de Kirchhoff das correntes. Leis de Kirchhoff da corrente. Para cada nó. Cada nó. Vamos lá. Para o nó 1. Qual que é a lei de Kirchhoff das correntes, né? O somatório das correntes tem que ser igual a zero. Então, eu vou dar nomes aqui, vindo da esquerda para a direita. Esse 3 amperes aqui, eu vou chamar ele de I0. Que eu nem vou chamar ele de I0, na verdade, vai ser o 3 amperes. Então, aqui, ó, a gente vai começar a contar. Então, aqui a gente vai ter I0, I1. Aqui a gente vai ter entrando, né? Essa corrente aqui. Vou chamar ela de 2 aqui, mas é a mesma coisa que I1. Não vou chamar ela de nada, então. É a mesma corrente, né? Que passa nesse ramo aqui. E aqui eu vou assumir que essa corrente, ela tá indo para cima ali. Né? E ela vai ser I2. Então a gente tem 3 correntes aqui. Para o nó 1, como que a gente vai escrever? Como que eu calculo a LKC aqui? Como que eu aplico a LKC nesse barramento 1? A gente vai fazer as correntes que estão entrando, tem que ser igual às correntes que estão saindo, né? Pela lei de conservação. Então a gente tem aqui que 3 amperes, não vou colocar unidade, fosse 3, vai ser igual a I0 mais I1. Essa aqui eu vou chamar aqui de nossa primeira equação. Beleza. Para o nó 2. Para o nó 2. Vamos olhar lá? As correntes que estão entrando tem que ser igual às correntes que estão saindo. Então, I1 mais I2 tem que ser igual a 12 amperes. I1 mais I2 tem que ser igual a 12. Isso aqui vai ser a nossa equação 2. E eu vou escrever as nossas equações auxiliares, né? Ainda não. Agora, segunda etapa. Segunda etapa. Eu escrevi passo, né? Então, vou colocar segundo passo. Segundo passo. Lei de Ohm. Já vocês vão entender. Vamos aplicar a lei de Ohm. Como assim? A gente vai substituir
todos os termos que estão na forma de corrente pelas tensões utilizando a lei de Ohm. Como assim? Lembra lá que a corrente ela é igual a tensão aplicada dividido pela resistência? Então, onde tem, por exemplo, I0, isso aqui vai ser igual a V do barramento onde tem I0. Na verdade, eu falei bosta aqui, tá? Não vai ser simples assim. Vamos lá na imagem para vocês entenderem. Então, a gente vai usar a lei de Ohm aqui para reescrever todas as correntes. Então, é isso. A gente vai reescrever as correntes pela tensão delas. Né? E eu vou colocar aqui de V de AB para vocês entenderem. Por exemplo, I0. A tensão nesse ramo aqui, ó, a diferença de potencial no ramo onde está circulando I0 vai ser a tensão V1 menos a tensão de referência. Então a gente sempre vai pegar uma menos a outra, tá? Se eu quisesse, por exemplo, pegar a corrente I1 aqui, que é o que vai acontecer, vocês vão ver que ela vai ser V1 menos V2 dividido pela resistência. Então é sempre a diferença de potencial naquele ramo que a gente vai estar pegando, certo? Então vamos lá. I0 vai ser igual. Qual a diferença de potencial no ramo onde I0 está circulando? Vai ser V1 menos 0, né? Porque aqui é o nosso GND. Vou colocar aqui, ó, GND 0 volts. Então a gente está dizendo que nesse barramento aqui a gente tem 0 volts. Portanto, I0 vai ser igual a V1 dividido pela resistência, que vai ser 2 ohms, né? V1 sobre 2. Beleza. Vou escrever aqui do ladinho. I1 vai ser igual a quê? I1 vai ser igual a V1, ó, é a tensão, diferença de potencial nesse ramo aqui. Vai ser V1 menos V2 dividido por 6 amperes, ou 6 ohms. 6 amperes, ó. Então, V1 menos V2 dividido por 6 ohms. E por fim, a gente tem I2, que vai ser igual ao quê? I2 vai ser... Aí agora que vem a sacada, né? Vai ser V2 menos 0 dividido por 7. V2 menos 0 dividido por 7. Qualquer coisa menos 0 é a mesma coisa que ela mesma, né? Dividido por 7 aqui. Tá, beleza. Agora a gente vai substituir esses valores. Substituir. Os valores em 1 e 2, que são as nossas equações das leis de Kirchhoff das correntes, né? Então vamos lá, a gente tem que I0 mais I1 é igual a 3. Então qual que é o I0 mais I1 aqui? Então a gente vai ter que V1 dividido por 2, que é o I0, mais I1, que é V1 menos V2 dividido por 6. Isso aqui tem que ser igual a 3. Então a gente tem aqui nossa equação 3. E aí, para o nó 2, a gente tem que I1 mais I2 é igual a 12. Então vamos colocar aqui I1 é igual a V1 menos V2 dividido por 6, mais V2 dividido por 7. Isso aqui tem que ser igual a 12. O que a gente vai fazer agora? Eu vou tirar o mínimo entre elas. E eu vou deixar... Eu vou tentar isolar uma das variáveis. Vou tentar isolar V1, por exemplo. E vou substituir na outra. Então vou começar por essa de baixo aqui. Vamos olhar só para ela.
6 vezes 7 vai dar 42, né? Então vai ser vai ser aqui o MMC delas, 42. Ali em cima vai ficar C7 que multiplica V1 menos V2 mais 6 que multiplica V2. Isso aqui é igual a 12. Isso aqui implica que 7V1 menos 7 mais 6 vai dar menos 1, né? Então, menos V2 é igual a 12 vezes 42. Isso aqui vai dar... Tá, porra. Vou botar aqui. 2 vezes 42, 504. Vou escrever já. 504. Tá, essa aqui vai ser... Vamos reservar essa equação aqui. Dito isso, eu vou escrever V2, eu vou isolar V2 aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu quero deixar só V2 desse lado. Então, primeiro, eu vou passar esse lado para cá, né? Eu vou subtrair 7V1 dos dois lados. Então, a gente vai ter menos V2 é igual a 504 menos 7V1. Se eu quero tirar esse menos 1 aqui, eu vou dividir aqui por menos 1, vou dividir aqui por menos 1. Né? Dividir tudo isso aqui por menos 1. Então, a gente vai ter que V2 é igual a 7V1 menos 504. Até aí tudo bem. Com esse valor em mãos, eu vou substituir ele na equação 3. Substituindo V2 em 3, temos... Vamos lá. 3 era V1 sobre 2. Vezes V1 menos V2, né? Mas V2 é 7V1 menos 504. Eu já vou multiplicar o menos, então menos 504, mais no caso, menos 7V1. Tudo isso aqui dividido por 6, que vai ser igual a 3. Vou fazer o múltiplo aqui de novo, né? Então a gente vai ter o mínimo múltiplo de 2 e 6 é 6. Eu posso fazer assim. Então, 6 que divide por 2 vai dar 3. 3V1. Que é um mais, tá? 3V1 mais V1 mais 504 menos 7V1. Isso aqui vai ser igual a 3. Tudo isso aqui dividido por 6. Posso multiplicar cruzado, né? Ou seja, posso multiplicar ambos os lados da equação por 6. E a gente vai ficar com 3 vezes 6 dá 18. Vou avaliar agora o V1 e vou passar os valores inteiros para lá. Eu quero deixar só V1 desse lado. Como que eu vou fazer isso? A gente tem aqui menos 7V1 mais 4V1, né? Já somei eles aqui. Isso aqui vai dar menos 3V1. Menos 3V1, que é igual a 18 menos 504. Isso aqui implica que V1 vai ser igual
18 menos 504, 486. 486. Negativo, né? Menos 486. Dividido por menos 3. Esse menos 1 aqui, que está implícito, eles vão se cortar, né? E a gente vai ter o quê? 486 dividido por 3, que dá 162 volts. Parece um valor meio alto. Vamos conferir se é isso mesmo? Deu meio diferente. Puta que pariu, velho. Caralho. Rapaz. Nossa. Deu errado assim. Ah, acho que eu já sei o que aconteceu. Já sei o que aconteceu. Foi esse I2 aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar todas as correntes saindo do nó. Considerar I2 aqui. Isso vai fazer com que para o nó 2, isso aqui seja menos. E aí ali sendo menos, aqui vai ser... aqui vai ser menos. Aqui vai ficar menos 6V2. Aí 7V1 menos 7V2 também, né? Não. Vai ficar 7V1 menos 7V2 menos 6V2, que vai dar menos 13V2, que é igual a 504. Então, V2 vai ser igual a 504 menos 7V1, tudo isso aqui dividido por 13. Beleza. É isso, né? E, óbvio, tem o negativo, né? Ai, soninho. Vamos lá, gente. Agora eu vou substituir o valor de V2. Na equação 3, né? Então é menos ali. V1 menos V2. Ou seja, esse negativo aqui vai sumir e a gente vai ficar com V1. Vou fazer assim, ó. V1 menos V2, que ali vai ficar mais menos 7V1 mais 504. Tudo isso multiplicado por 1 sobre 6, que é igual a 3.
Então agora, vou fazer esse múltiplo aqui. Vamos lá. 13V1, isso aqui vai ser igual, repete ali, né? V1 sobre 2 mais, que vai ser 13. 13V1 menos 7V1 vai dar 6V1. Mais 504. Vezes 1 sobre 6. Que é igual a 3. Puta. Vou fazer o mínimo aqui entre seis e 13, vamos lá. Por que 6 e 13, né? Porque eu posso reescrever esse V1 aqui como sendo 3V1 sobre 6. E aí vai ficar nessa mesma base aqui de fora. Então a gente vai ter um múltiplo em comum. 13 vezes 6 em comum, no caso, né? 13 vezes 6 vai dar quanto? Calque. 13 vezes 6, 78. E eu sei que 78 é um múltiplo em comum, né? Então eu posso reescrever esse aqui. Mas, espera aí. 6V1 mais 504. Isso aqui é igual a 3. Tá, já saquei o estranho. Tá. Agora eu vou tirar o mínimo entre esses, que vai ser 78, né? Porque vocês viram que 13 é um... Tipo, 13 vezes 6. Literalmente isso aqui é um múltiplo de 6. Então é possível chegar num múltiplo em comum. Então a gente vai ficar com 78 dividido por 6 vai dar 13. 13 vezes 3 vai dar 39. 39V1 mais 6V1 mais 504. Tudo isso aqui dividido por 78 tem que ser igual a 3. Eu vou multiplicar aquele 78. Vou multiplicar os dois lados por 78, né? E vou somar aqui em cima, então a gente vai ter que 9 mais 6 vai dar 15, né? Vai 1 ali, então 45. V1 mais 504 vai ser igual a 78 vezes 3, 234. Que implica que 45V1 vai ser igual a 234 menos 504, que implica que V1 vai ser igual a 234 menos 504, dá menos 270. Menos 270. Divide isso aqui por 45, que vai dar menos 270. Menos 270 dividido por 45 dá menos 6. Aí, viado. Pronto. O que rolou ali, né? Eu errei o sentido da corrente. Na verdade, não é nem que eu errei o sentido da corrente, né? Eu troquei os valores com, tipo, eu usei um sentido para uma coisa e usei outro sentido para outra coisa. E aí deu aquele resultado bizonho. Como assim, Mazé? Explica isso aí. Na primeira vez que eu fiz que deu errado, eu assumi que o I2 ele estava indo para cima, certo? Ao assumir que ele está indo para cima, muda a lei de Kirchhoff. Por exemplo, se eu assumir que ele está entrando no nó, eu vou ter que I1 mais I2 vai ser igual a essa corrente que está saindo, que é 12 volts aqui.
12 volts ou 12 amperes. Se eu assumo que ela está saindo do nó, então eu teria o contrário. Eu teria que I1 é igual a 12 mais I2. Ou seja, a corrente que está entrando é igual a corrente que está saindo. Que ficaria nessa situação aqui, né? I1 menos I2 é igual a 12. Pronto. Que foi o que eu fiz dessa vez, que deu certo agora. Mas por que deu errado? Quer dizer que eu tenho que escolher o sentido certo, Mazete? Não, é porque para isso aqui ter dado certo, eu teria que ter feito, na hora de substituir I2, quando está desse jeito aqui, eu tenho que fazer sempre do sentido, eu tenho que considerar a queda de tensão de acordo com o sentido da corrente. Então, não é a queda de tensão aqui V2 menos 0, nesse caso aqui em específico. É o contrário, é 0 menos V2. 0 menos V2. Se eu tivesse feito, dividido por 7, óbvio. Se eu tivesse feito isso, o meu cálculo tinha dado certo também. Tá? Então, se atentem que a queda de tensão ela é determinada pelo sentido da corrente. Então, se a minha corrente está vindo desse nó aqui para cá, então a queda de tensão vai ser essa tensão desse barramento aqui, menos a tensão do barramento para onde ela está indo. Tá? Então é por isso que uma prática, vamos assim, uma boa prática para quando você estiver resolvendo exercícios de análise nodal, é você assumir que todas as correntes estão saindo do nó em direção ao GND. Porque aí vai facilitar nessa hora de você fazer essa questão da tensão, você não vai errar que nem eu errei. Né? Então, já corrigi o BO aqui. Assumi dessa vez que a minha corrente está descendo. Fiz a boa prática. E aí sim, quando a corrente está descendo, repara, ó, ela sempre vai do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Então, aqui a gente fala que o potencial está subindo, né? Então, ela está vindo do ponto de maior potencial, que é o ponto 2 aqui, o barramento 2, que tem tensão V2, em direção ao GND, ao barramento do GND que tem 0 volts. E aí sim vai ficar aqui I2 é igual a V2 menos 0, eu não vou colocar o 0 ali, foda-se, dividido por 7, certo? Eu espero que tenha ficado claro aí. Vamos continuar, agora que a gente tem o valor de V1, que é menos 6, eu posso simplesmente substituir ele. Ó, a gente chegou no valor de menos 6 volts, coloca a unidade animal, menos 6 volts. Vamos substituir ela na equação... Vou substituir na equação 3, tá? Porque vai ser mais fácil de calcular. Substituindo V1 em 3, a gente vai ter o quê? A gente vai ter menos 6 dividido por 2, mais menos 6 menos V2, dividido por 6, que vai dar igual a 3. Isso aqui, eu sei que são múltiplo em comum, né? Eu posso simplesmente escrever isso aqui como 3 sobre 6. Então a gente tem aqui que menos 18. Já multipliquei o 3 que vai aparecer ali. Ah, não vou fazer isso não, vai confundir vocês. Ó, vou fazer esse mínimo múltiplo comum aqui. A gente vai ter 6 na base, né? 6 que divide por 2 vai dar 3 aqui. Então menos 3 vezes 6. Mais 6 que divide por 6 dá 1, né? Então aqui desse lado só repete. Menos 6 menos V2, que é igual a 3. Se eu quiser, eu já posso me adiantar e fazer o mínimo para cá também, né? 6 aqui, 6 do outro lado também. Porque aqui era 1 embaixo, né? Fez sentido? Vou explicar isso direito. Peraí. Quando eu faço o mínimo múltiplo, eu já posso fazer ele diretão, assim, tipo, para os dois lados da equação. Então, se eu tenho que ter 6 aqui embaixo, e antes aqui eu tinha 3, para manter igual, o que eu faço? Eu multiplico e divido por 6, né? Se eu multiplicar e dividir por 6, embaixo vai ficar 6, em cima vai mudar. Por quê? Porque o valor real aqui não se alterou. Eu estou multiplicando por 1. 6 dividido por 6 é igual a 1. Certo? É como todo mínimo múltiplo comum, na verdade não é isso, né? Mas quando a gente está lidando com frações, é muito comum a gente multiplicar por números que parecem 1, vamos dizer assim. Eu estou confundindo você nesse exato momento, provavelmente. Essa multiplicação aqui, ela vai dar 18, né? 18.
E esses 6 aqui vão cortar. Esse é um dos jeitos de fazer, tá? Mas eu acho que eu expliquei muito confuso. Não sei se você conseguiu entender. Então, eu vou fazer do outro jeito. Vou fazer o seguinte. Você entendeu que até aqui a gente tinha essa situação. Tirei o mínimo múltiplo comum aqui. É 6, né? De 2 e 6 é 6. Divide por 2, multiplica pelo numerador. Aqui deu menos 3 vezes 6, mais... Divide 6 por 6 vai dar 1. Só mantém aqui o numerador, que vai ser igual a 3. Se você quiser, você pode multiplicar assim, né? Só que o que está acontecendo, na verdade, é que você está multiplicando ambos os lados da equação por 6. Então aqui a gente vai ter 18, né? Vou fazer agora. Isso implica que menos 18 mais menos 6 aqui, né? Menos 18 menos 6 menos V2 é igual a... Vou multiplicar ambos os lados da equação por 6. Então a gente vai ter aqui 18. Vou somar esses dois aqui, ó. Vai dar 24. 24, né? Menos 24. Menos V2, que é igual a 18. Isso implica que menos V2 vai ser igual a 18 mais 24. 18 mais 24. Que implica que V2 vai ser igual a... Pera aí que tem uma coisa errada. Não, é isso mesmo. 18 mais 24 dá 42. Então a gente vai ter menos 42. Putz, vamos ver se é essa a resposta. As duas deu negativo? As duas deu negativo. Então é isso mesmo, tá certo. Tá vendo, ó? Eu não erro, gente. Eu não sei de onde que vocês tiram isso. Brincadeira, hein? Então é isso, essa é a resposta do problema 3.1. Eu vou deixar na íntegra a parte que eu erro, justamente para ter como explicar para vocês um erro que vocês podem cometer, beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido a resolver esse problema. Se ficou alguma dúvida, eu me confundi algumas vezes aqui na hora de explicar algumas coisas. Então eu não duvido que você tenha dúvidas. Então deixa aí nos comentários que eu posso estar trazendo um vídeo para tirar essas dúvidas de uma vez por todas, tá? Deixe seu like para receber mais vídeos como esse, receber ele como recomendação. Se inscreve no canal para estar recebendo as videoaulas que forem saindo, a resolução. Então a gente está zerando o site conjunto aqui. Tem a playlist no card e provavelmente vai aparecer no final do vídeo quando eu terminar de falar. É isso, manda essa playlist para aquele seu amigo que está estudando circuitos. Estamos no período de férias agora. Estou gravando essa aula no dia 26 de dezembro. Então a gente está entrando num período onde é bom para você rushar. A gente sempre tem aquela promessa, né? Tipo, não, essas férias eu vou estudar tudo. Não precisa estudar tudo. Começa resolvendo os problemas práticos do Sadco, que eu te garanto que você já vai se dar bem em circuitos eletricidade básica. Pelo menos aqui na minha faculdade é assim, tá? Eletricidade básica, circuitos 1 e circuitos 2, tá? Começa resolvendo os problemas práticos que você vai ter uma vida muito mais fácil lá na frente. E eu já me estendi demais. A gente se despede por aqui. Até a próxima aula.